Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos à aula agora de monômios semelhantes, certo? A gente verifica aqui nessa imagem que a gente tem dois exemplos. E diz o seguinte: observe os monômios abaixo e identifique se eles apresentam algo em comum. Vocês conseguem identificar aqui o que chama mais a atenção de vocês? Se vocês analisarem bem, a gente vai ter 10 vezes x ao quadrado vezes y e menos 2/3 vezes x ao quadrado e y. O que a gente identifica aqui de comum entre eles? Justamente a parte literal, certo? Essa parte literal aqui é a parte que tem semelhança entre esses monômios. Aqui no segundo exemplo temos 2,5 vezes x elevado ao cubo, 1,5 vezes x ao cubo e menos 4 vezes x ao cubo. O que a gente identifica de semelhante entre eles? Justamente essa parte aqui, literal, ok? X ao cubo e x ao cubo. Como a gente vê aqui, o que está em destaque é justamente o que a gente identificou que eles tinham de semelhante, que é justamente a parte literal. A matemática nos diz o seguinte conceito de monômios semelhantes: quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Temos alguns exemplos aqui embaixo: 4 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado e 7 vezes a elevado ao quadrado vezes b elevado ao quadrado. Como essa parte literal são semelhantes, a gente diz que eles são monômios semelhantes. O mesmo ocorre nesse seguinte exemplo: x vezes y e 1,5 vezes x, y. Então, a gente denomina de monômios semelhantes. Temos o seguinte: não são semelhantes, por exemplo, os monômios 4 vezes a elevado à segunda potência vezes b e 7 vezes a vezes b elevado à segunda potência. Isso justamente porque quem está elevado à segunda potência é a letra A. Nesse caso aqui, no segundo exemplo, a gente vai ter a letra B, certo? Quando tiver dessa forma, não se trata de um monômio semelhante. X vezes y e 1,5 vezes x vezes y elevado ao cubo e 1,5 vezes x ao quadrado vezes y. X vezes y, 1,5 vezes xy à terceira, a gente vê que aqui o y está elevado ao cubo, certo? Então, não vai ser um monômio semelhante a este aqui. E temos 1,5 vezes x ao quadrado vezes y. Então, a gente vê que o x está elevado à segunda potência, o que não ocorre neste caso e neste caso. Temos a seguinte atividade. Entre os monômios apresentados, quais são semelhantes a? Diz o seguinte: qual que são semelhantes a vezes x elevado à segunda potência? Então, a gente verifica que qual deles vai ter a mesma parte literal, este aqui, 0,7 vezes a elevado à segunda potência. Então, minha letra A será justamente este item. A letra B, menos 1,2 vezes a elevado à segunda potência vezes x elevado à segunda potência. Então, eu identifico nos meus exemplos aqui qual que tem essa parte literal aqui, que vai ser semelhante ao meu item B. Analisando aqui, a gente vai verificar que vai ser justamente 20 vezes a elevado à segunda potência vezes x elevado à segunda potência. Então, meu item B é justamente este aqui. Item C. Quem que vai ser semelhante a menos 3/4 vezes a elevado à segunda potência vezes x? Então, analiso com bons olhos a parte literal e vejo qual desses exemplos aqui vai ter a mesma parte literal do item C. A ao quadrado vezes x. Então, eu vejo que vai ser 5 vezes a ao quadrado vezes x, que tem a mesma parte literal. Então, é um monômio semelhante ao meu item C.
E letra D, menos 0,9 vezes AX. Então, eu analiso com esses exemplos que eu tenho aqui, qual que vai se encaixar no item D, 10 vezes AX. E o meu menos 1,5 vezes AX. Eu analiso o quê? Ficou mais um item que falta a gente identificar aonde que vai se encaixar, se é no item A, B, C ou D. Então, menos 0,5 vezes A quadrado vezes X é semelhante ao monômio do item C, A ao quadrado vezes X. Então, eu coloco a letra C aqui. Vocês fazem esse tipo de identificação dessa forma, depois só organiza a casa. Quem é o monômio semelhante à letra A? 5 vezes A vezes X elevado à segunda potência. 0,7 vezes A vezes X elevado à segunda potência. Então, eu escrevo aqui na frente. Eu vou apenas organizar a casa. Feita a organização, após identificar qual vai se encaixar no item A, no item B, no item C, no item D, eu coloco aqui na frente a resposta e ficará dessa forma.